Esse tá bom aqui, pronto. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Franklin Lobato Prado. Eu sou promotor de justiça, titular da 3ª Promotoria de Violência Doméstica e Familiar. Também respondo pela 4ª Promotoria, sou promotor de justiça plantonista e também sou promotor do juizado do torcedor. Então eu acumulo todas essas atribuições. Mas para vocês o que interessa é quem é o Dr. Franklin. Eu sou doutor em governança global pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sou mestre em ciências jurídicas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Sou especialista em direito penal e processo penal pela Estácio de Sá. E hoje nós vamos dar para vocês aqui um curso que é a técnica do Tribunal do Júri. Esses são os nossos contatos, tá? Vamos então começar o nosso curso de Tribunal do Júri. Pode passar, Júnior. Vamos falar então aqui da importância do inquérito policial e da atuação dos advogados. É importante acompanhar o inquérito policial para a acusação, na tentativa de provar a autoria e materialidade daquele crime. Autoria, através de depoimento de vítimas e testemunhas que indiquem que aquele acusado esteve naquele local, na prática daquele crime contra a vida, seja ele na sua forma atentada ou consumada, já que nós estamos falando de júri, em que eu tenho o homicídio, o feminicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento e instigação e auxílio ao suicídio. Essa é a área de atribuição de nós, promotores e defensores da área do Tribunal do Júri. Muito bem. Então, a orientação correta ao cliente, no caso do advogado, lógico, vai tentar colocar para ele a necessidade e o direito dele ao silêncio, a possibilidade de indicar testemunhas e diligências que vão provar para nós do MP a autoria e materialidade daquele crime doloso contra a vida na sua forma consumada ou tentada, e claro, a defesa tentar métodos para desconstituir essa autoria e essa materialidade. A reprodução simulada dos fatos, que também é um instrumento de prova muito importante, principalmente quando se trata de crimes contra a vida, já que essa reconstituição poderá ser um mecanismo de prova para ser usado no Tribunal do Júri. Vamos passar, Júnior. Eu tenho duas fases no Tribunal do Júri, que é o juízo da acusação, chamado sumário de culpa, ou o juízo da causa, que é a fase plenária, tá? Para vocês entenderem, eu como promotor da violência doméstica, eu atuo nessa fase do sumário de culpa, que é o iudicio accusationis, que vai, quando nós recebemos o inquérito, nós temos 3 opções. Quais são as 3 opções que eu tenho quando eu recebo o inquérito? Número 1, oferecer a denúncia. Número 2, pedir diligência. Número 3, arquivar. Eu vou arquivar o inquérito quando? Quando não houver indício da autoria e prova da materialidade. Eu vou denunciar quando há indício da autoria e prova da materialidade. Vou pedir diligência, eventualmente, se tiver faltando algum documento, como, por exemplo, o exame de corpo de delito, a inquirição de alguma testemunha e etc. Tá? Então, essa primeira fase vai desde o oferecimento e o recebimento da denúncia até uma decisão de pronúncia. Nós vamos ver essa primeira fase. E nessa aula de hoje nós também vamos ver a segunda fase, que é o iudicio causa, ou fase da plenária, em que depois que ele está pronunciado,
ele vai ser julgado perante o tribunal do júri. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Está muito rápido? Querem que eu repita aí atrás? Sim ou não? Posso continuar? Beleza. Vamos então para a primeira fase. Mostrando aqui as fases: oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, resposta à acusação e audiência de instrução. Então, recapitulando. Caso concreto, eu tenho uma tentativa de feminicídio contra uma mulher. O homem tentou matar uma mulher. Daqui a pouco nós vamos ver, no final dessa aula, a nossa peroração, tá? Agora só a parte teórica, depois eu vou mostrar a parte prática. Tudo que você queria saber sobre o tribunal do júri e nunca teve coragem de perguntar. Pois bem, então, inquérito policial, tentativa de feminicídio. Ele tentou matar a mulher, não conseguiu. O que vai acontecer? Esse inquérito policial vai ser feito à oitiva da vítima, que está viva, das testemunhas na polícia. Vai ser feito o exame de corpo de delito. Completado esse inquérito, vai para o MP. Analisado o inquérito, constatado que está provada a autoria e materialidade delitiva, nós oferecemos a denúncia. Preste atenção que nessa denúncia eu já não estou pedindo ainda a condenação do acusado no crime de feminicídio tentado. Eu estou primeiro pedindo para que ele seja pronunciado. Então, o meu objetivo na primeira fase é conseguir a pronúncia daquele acusado. Entenderam? Bom, eu ofereço essa denúncia, mas o processo só se inicia quando essa denúncia é recebida pelo Poder Judiciário. Atenção, o início do processo, a primeira fase do júri, se dá quando há o recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. Cuidado, que essa poderá ser pergunta de prova, da OAB também. Recebida a denúncia, qual é o próximo passo? É justamente a citação do acusado para que ele possa, então, responder esta acusação. Então, ele é citado, ato processual subsequente, citação, e logo em seguida a resposta a esta acusação do Ministério Público. E neste momento, o juiz recebe ou não a denúncia. Se ele receber a denúncia, nós vamos ter a fase seguinte, que é justamente a audiência de instrução, em que nós vamos ouvir quem, Dr. Franklin? Nós vamos ouvir a vítima, que foi a vítima de tentativa de feminicídio, as testemunhas de acusação, são aquelas testemunhas que foram arroladas pela acusação, e depois as testemunhas de defesa, tá? Na fase do tribunal do júri, nós temos a testemunha de defesa e a testemunha de acusação. Não significa que a testemunha de defesa só vai falar a favor da defesa, ou que a testemunha de acusação só vai falar a favor da acusação, até porque a testemunha tem a obrigação de falar a verdade do que acontece, tá? A gente só divide isso aqui porque é uma divisão de testemunhas que foram arroladas na denúncia pelo MP e as testemunhas que foram arroladas pela defesa, que pode ser a Defensoria Pública, no caso aqui o Dr. Alex Noronha, ou um advogado particular, qualquer um de vocês, um dia que vocês tiverem a OAB, beleza? Pronto. Audiência de instrução: oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa. Até aí tudo bem? Vamos passar. Nessa audiência de instrução, proceder-se à tomada de declarações da ofendida, se possível, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, e nessa ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, se houver, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas
interrogando-se em seguida o acusado. Doutor Franklin, vamos explicar cada uma delas. Primeiro, se houver inversão da ordem do depoimento, não pode ouvir primeiro as testemunhas de defesa, depois da acusação. Eu teria uma inversão tumultuária no processo, que caberia correição parcial. Esse é o recurso. Pergunta de prova da OAB. Na inversão da ordem do depoimento das testemunhas, qual é o recurso cabível? Resposta: correição parcial. Atentos. Bom, doutor, quando é que acontecem os esclarecimentos dos peritos? O perito pode ser chamado para esclarecer o laudo. Ele deu um laudo que ele deu um tiro na vítima, tentou matar a vítima, ou deu uma facada na vítima. E eu quero saber como foi a posição desse tiro. Foi de cima para baixo, ela estava em legítima defesa, ele estava em legítima defesa, o tiro foi dado pelas costas. Como foi? O esclarecimento pode ser importantíssimo para se provar ou não a autoria ou a questão da excludente de licitude. Bom, se houver alguma contradição entre as testemunhas, eu posso pedir uma acariação. Eu posso fazer um reconhecimento de pessoas e coisas. E é muito importante fazer o reconhecimento como manda o Código de Processo Penal. Não é como agora a polícia vai fazer. Está fazendo. Nas audiências de custódia que nós fizemos sábado e domingo, a polícia pega o cara, mostra para a vítima: esse cara aí, a vítima diz: pronto, recolhe o cara. Não, não é assim. Colocam várias pessoas do lado do cidadão, a vítima está numa posição que ela não vê o cara e o cara não vê, não pode vê-la, e ela diz qual deles é a pessoa para o reconhecimento. Qual é a implicação disso, doutor Franklin? É que se o reconhecimento não for feito de forma adequada, não se preenche o requisito do auto de prisão em flagrante, e o auto de prisão em flagrante pode ser relaxado. Entendeu? Então, outra pergunta da OAB, do não cumprimento das formalidades essenciais do flagrante, seja ela formal ou material, cabe o relaxamento do flagrante. Isso vai ser arguido na audiência de custódia. Até aqui tudo bem? Estão entendendo tudo? Professora Felícia, depois eu vou passar uma prova escrita para todo mundo. Só vão receber o certificado se responderem pelo menos 99% da prova. Pronto. Aqui nós temos esclarecimento dos peritos, dependerão de prévio requerimento. As provas serão produzidas em uma só audiência, audiência una, ainda que eu passe para outro dia, pode ser, mas a audiência é una. Encerramento da instrução probatória, observa-se, se for o caso, a questão dos aditamentos da denúncia, se houver necessidade de aditar, for descoberto, por exemplo, uma majorante, uma minorante, uma causa de aumento, uma diminuição, tudo isso pode ser feito o aditamento da denúncia, o que levaria, em tese, uma nova resposta pela parte da defesa. Tudo bem? Podemos passar, Júnior, por favor? Bom, aí nós temos as alegações finais, tá? Naquele canal que eu mostrei ali no início, Franklin Lobato Prado, estão todas as alegações que nós fazemos na violência doméstica. Lá vocês observam que eu tenho 20 minutos para fazer a minha alegação oral. Mas, doutor Franklin, o senhor faz a alegação pedindo pronúncia em 20 minutos? Ou consegue? Fácil. Já tem lá no canal, só vocês colocarem lá alegação, pronúncia. E lá tem as alegações da pronúncia para vocês irem aprendendo a fazer, caso vocês forem um dia assistente de acusação. E, evidentemente, vocês vão assistir o doutor Alex no seu brilhante discurso lá no Instagram, fazendo os argumentos da defesa. Está tudo lá. Bom, 20 minutos para acusação, ou prorrogáveis por mais 10,
Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para acusação e defesa será individual. E encerrado esses debates, o juiz proferirá sua decisão, logo em seguida o fará em 10 dias, como for concluído os autos. O que acontece, gente? O processo penal diz que as alegações são orais. Infelizmente, muitos pedem alegação escrita. Isso atrasa o processo penal. Por isso que eu optei, só em última hipótese eu faço alegação escrita. Nós temos na violência doméstica, para vossa informação, 12.020 processos só de medidas protetivas. 3.000 processos, mais ou menos, para cada uma das 4 varas, dando mais ou menos em torno de uns 12.000 processos. E apesar de 12.000 processos, vocês acham muito, nós sabemos que não é nem 10% do que a gente sabe que acontece na casa de todos vocês aqui e de toda a população do estado do Pará em termos de violência doméstica. Porque a violência doméstica não é só feminicídio, ela inclui vários outros crimes. E aí valeria uma outra palestra sobre violência doméstica. Eu até preparei uma palestra sobre as alterações do feminicídio, mas eu acho que a gente tem um tempo curto, então vamos tentar nos concentrar aqui no júri. Então, essa sentença deveria ser dada logo após a manifestação e de até 20 minutos do MP e até 20 minutos da defesa, prorrogável por mais 10 numa eventual resposta do Ministério Público a alguns argumentos que ele se esqueceu e que a defesa também pode prorrogar por mais 10 se esqueceu, mas os juízes optam não para fazer em 10 dias, mas em 10 meses e às vezes até em 10 anos a sentença deles no processo. Muito bem, mas é só um detalhe. O procedimento deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias, se nós tivermos um acusado preso. E isso é importante também, porque qual o recurso que eu utilizo se o processo demorar acima do prazo estabelecido no Código de Processo Penal? Qual é o recurso? Habeas corpus. Pergunta de prova. Qual o recurso cabível do excesso de prazo para processar um acusado réu preso? O habeas corpus. Beleza? Passando o julho. Bom, e aí nós temos a fase decisiva, que é a fase da pronúncia, da impronúncia, da absolução sumária e desclassificação. O que é pronúncia? Ninguém sabe? Pronúncia. Impronúncia. Ninguém sabe? Aquele ali sabe. Pode falar. Tá com vergonha? Pronúncia. Quando nessa primeira fase, que vai daqui da denúncia até as alegações finais com a sentença, eu consigo provar a autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, eu vou ter a pronúncia. E atenção, a pronúncia não pode ser uma decisão muito fundamentada, porque a pronúncia, em tese, deveria ser uma decisão apenas e tão somente avaliando a questão da autoria e da materialidade que está comprovada. Autoria: a fulana está viva, sofreu a tentativa, ela disse que foi ele que tentou matá-la. A testemunha X diz que foi ele que tentou matá-la. Tem autoria. Materialidade: eu tenho um exame de corpo de delito que diz que ela, em virtude da tentativa de feminicídio, sofreu a lesão XYZ. Deu para entender? Quando há autoria e materialidade, a decisão é a pronúncia. Bom, mas doutor Franklin, quando não está provada a autoria e materialidade, aí eu vou ter a impronúncia. A impronúncia
é quando não há prova da autoria e da materialidade. Imaginemos que não foi feito laudo. Imaginemos que o acusado, apesar dela ter sofrido lesões, não foi reconhecido nem por ela e nem por uma testemunha. Então eu vou ter uma impronúncia. Deu para entender? Bom. Mas eu posso ter uma absolvição sumária. Doutor Franklin, o senhor poderia dar um exemplo de casos de absolvição sumária? Alguém sabe um caso de absolvição sumária? Essa daqui está nervosa, está comendo as unhas de emoção. Calma, vou responder. A absolvição sumária é quando existe, por exemplo, uma causa excludente de ilicitude ou uma causa excludente de culpabilidade. Quais são as causas excludentes de ilicitude? Opa! Agora, essa elas sabem. Diga lá, senhora lá de trás, uma. Legítima defesa. Muito bem. Você aqui falou. Estado de necessidade. Duas. Mais uma. Estrito cumprimento do dever legal. E última. Qual é a última? Exercício regular do direito. Aula de excludente de ilicitude, está lá no canal do Dr. Franklin, pode olhar lá. Estão todos lá. Culpabilidade. Quais são os excludentes de culpabilidade? Agora ficou mais difícil, né, bicho? Vamos lá. Quem deu aqui? Erro de proibição. É uma excludente de culpabilidade? Sim. Obediência hierárquica, aquele cidadão que pratica o crime e obediência à ordem não manifestamente legal. Que mais? Coação moral irresistível. O cara teve a filha dele sequestrada pelo Comando Vermelho. Obrigaram ele a praticar um crime. Ele está em coação moral irresistível. É uma excludente de culpabilidade. Se houver uma situação como essa, nós teremos uma absolvição sumária. Mas também teremos absolvição sumária se, por exemplo, não ficar provado a existência daquele crime. A senhora já está com sono, não está boa essa palestra. Vou sair. Não gostou da palestra? Está bocejando. A senhora aí atrás, está entendendo tudo? Vai encarar a prova daqui a pouco? Olha, tem prova, eu não estou acreditando, Júnior. Tem prova aí, não tem? Pronto. Desclassificação. Quando é que acontece a desclassificação? Quem sabe? Dou-lhe uma? Não sabem? Alguém falou ali? Com uma gripe? Quando, preste atenção, nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida. Mas quando a apuração chega à conclusão que não se trata de um crime doloso contra a vida, que, por exemplo, é uma tentativa de feminicídio e se descobre que na verdade foi uma lesão corporal, e a lesão corporal não é crime doloso contra a vida, o que acontece? Uma desclassificação. Toda vez que eu tiro do tribunal do júri alguma infração e desclassifico para uma outra que não é do tribunal do júri, eu tenho uma desclassificação. Entenderam? Entenderam mesmo? Posso continuar? Beleza. Bom, qual é o recurso da impronúncia e da absolvição sumária? Atenção! O recurso da impronúncia e da absolvição sumária é a apelação. Então, se você teve um réu impronunciado, eu tenho que recorrer com a apelação. Se o réu foi absolvido por legítima defesa, logo nessa primeira fase, apelação. Se for impronúncia, absolvição sumária. Mas se for pronúncia, qual é o recurso cabível? Qual? Recurso em sentido estrito. Cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Repetindo. Da pronúncia, recurso em sentido estrito. Da impronúncia, apelação.
da absolvição sumária, recurso em sentido estrito. Da desclassificação, depende, a gente vai explicar já mais tarde. Passa. Júnior, vamos lá. Seguindo. Pode passar o slide. Não passou? Aí. Então, pronúncia. Só para recapitular. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se estiver convencido da materialidade da autoria. Atenção, a fundamentação da pronúncia limita-se à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria. Se ele faz uma denúncia muito fundamentada, ele vai prejudicar a formação do convencimento do jurado lá na segunda fase. Então, a pronúncia tem essa peculiaridade. E o juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão, medida restritiva de liberdade anteriormente decretada. E nesse momento da pronúncia, ele diz, olha, eu estou pronunciando o acusado, ele tem que ser mantido preso. Beleza? Ou ele tem que ser concedido uma medida alternativa à prisão.